Graça e paz. Sejam bem-vindos ao devocional Mulheres de Fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E o tema do nosso devocional de hoje é Última Chamada. E o primeiro versículo que eu quero estar deixando para a nossa meditação do nosso devocional de hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos e poucos eram de nobre nascimento. Bom, queridos, quando a Bíblia fala de chamado, a referência é quase sempre ao chamado de Deus ou a chamada, de Deus sobre a vida do crente. É também usado o termo de vocação, aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando Deus revela a nós o seu chamado, já sabemos o que devemos fazer. Deus nos dá várias chances e oportunidades inúmeras vezes, mas o tempo vai passando. E talvez essa seja, de fato, a sua última chamada. Chamada, queridos, significa que Jesus está te chamando para realizar aquilo a qual Ele te ordenou que fizesse. E você ainda não fez. Amém? Queridos, eu confesso que quando eu recebi o meu chamado, eu tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos, mais ou menos, nessa faixa etária, 19 anos, agora não me lembro ao certo a idade certinha, mas eu era nova ainda, eu era jovem, posso dizer assim. Então, queridos, no começo, como eu era muito nova, eu não entendia muito bem qual era o meu chamado, eu não entendia muito bem o que Deus estava falando para mim, o que Deus estava me comunicando, naquele tempo, porque eu era nova e eu não entendia, E as pessoas a qual o Senhor usava para passar aquela revelação, aquela profecia para mim, não explicava muito bem, O Senhor entregava a profecia, mas eu muitas das vezes ficava sem entender ao certo o que o Senhor estava me chamando, para que o Senhor estava me chamando, E o Senhor me fez saber do meu chamado ainda nova. Amém, queridos? E eu confesso, que por vezes eu saí, da presença do Senhor e depois, com um bom tempo, com o passar de alguns anos, eu retornei, E aí, então, o Senhor esclareceu para mim, qual era o meu chamado. Então, queridos, quando o Senhor, que eu acabei de ler aqui, Ele revela a nós, qual é o chamado que Ele tem para com as nossas vidas, o que Ele vai realizar através de nós, porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, E o Senhor, então, Ele vem falando, Ele vem usando, os seus instrumentos, que somos nós, para falar, para alertar, para te direcionar ao que você precisa fazer
para você dar ouvidos ao que o Senhor está te falando, né? E por muitas das vezes nós ou estamos desapercebidos ao que o Senhor está falando, ou estamos ouvindo, mas está entrando num ouvido e saindo pelo outro, né? E o Senhor, queridos, Ele vai nos dando chances e oportunidades. Várias, né? São inúmeras, queridos. Eu me lembro que o Senhor me deu muitas oportunidades, muitas chances. O Senhor passava para mim as profecias, né? Para que eu voltasse, para que eu me arrependesse, para que eu voltasse para a presença do Pai, para que eu me voltasse para Ele e fizesse aquilo que o Senhor estava me ordenando, né? Eu sei, queridos, que por muitas vezes não é fácil, né? Não é fácil, dependendo, queridos, da situação ou das circunstâncias que estamos vivendo, que estamos enfrentando, que estamos passando, não é tão simples assim. Mas, se houver força de vontade em nós, se houver fé em Deus, se houver uma dedicação da minha parte, o Senhor, aleluia, Ele vai me dar força e vai dar força a você, para que você, então, dê ouvidos ao que o Senhor está te falando, ao que o Senhor está te ordenando no nosso devocional de hoje. Amém, queridos? Amém? Então, a chamada significa que Jesus está te chamando para realizar aquilo ao qual Ele te ordenou que fizesse e você ainda não fez. Amém? Vem, avance, é a sua última chamada. Amém? Vamos orar? Vamos orar, queridos. É momento de oração. Pai amado, Pai querido, Rei da Glória. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, Pai, por nós. Obrigada, Jesus querido, por mais um dia, meu Senhor de vida. Obrigada, Jesus querido, por esse dia lindo, Pai, que o Senhor nos deu. Esse dia, Pai, ensolarado, aqui, meu Pai, na nossa cidade. Obrigada, meu Deus, por essa segunda-feira. Que a nossa semana, Pai, venha começar, Senhor, sendo abençoada, Pai, por Ti. Obrigada, meu Deus, por essa palavra maravilhosa. Pai, abençoa, meu Deus, a cada vida que vai estar entrando, Pai, no devocional de hoje, meu Senhor. Abençoa, meu Pai, cubra-os, ó Deus, com a Tua proteção, com os Teus cuidados, Pai. Senhor, que hoje nós venhamos entender que o Senhor está chamando faz tempo, que nós possamos dar ouvidos para a Tua última chamada, como diz o tema de hoje, Pai, que nós venhamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz no dia de hoje, Paizinho querido. Obrigada, meu Deus, muito obrigada, meu Pai. Paizinho, cura, Pai, os enfermos. Abre portas, Pai, de emprego, Pai, eu te peço, Senhor, no dia de hoje, Pai amado, Pai querido. Abençoa, meu Pai, os casais. Abençoa, meu Pai, as famílias. Abençoa, meu Pai, cada vida, meu Deus. Pai, derrama sobre cada vida, cada pessoa, Pai, que vai estar entrando no devocional de hoje. Bênçãos, Pai, saúde, paz, Pai, no coração, tranquilidade. E bastante fé, Senhor, para alcançar coisas maiores e melhores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, queridos e queridas, esse foi o nosso devocional de hoje. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.